Saúdo aos congressistas com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. O inimigo das nossas almas, ele está e continua, não vai cessar de tentar demover a mim e a você do objetivo de atingirmos o alvo. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme suas forças. É o que eu, literalmente, estou fazendo aqui nesse momento. E acredito que todos que vêm aqui com esse propósito, em adoração a Deus, para cultuar ao Senhor, ele vem com a melhor das intenções, no obstante, sentirmos as nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas condições. Gostaríamos de trazer para vocês algo que, ao apresentar, víssemos aqui um resultado imediato. Esse é o desejo, acredito, de todos os colegas que estão aqui nesse púlpito. E também daqueles que dão a palavra. Não é porque nós somos melhor ou melhores, não, em absoluto. Mas é porque, na verdade, esta palavra, ela está no meu coração, está no seu, no obstante, você sentir as mesmas fraquezas e talvez até está se comportando de maneira que não convenha ao Espírito Santo. Há poucos dias eu fui fazer uma visita, um lar, e abriu a porteira, eu dei uma ré, e parei antes de dois pauzinhos que estavam no meio do caminho, desliguei o carro, saí, aí perguntei à pessoa, eu não entendi, para que esses dois pauzinhos aqui? Aí quando eu olhei para lá, tinha mais dois pauzinhos. Falei, pastor, isso aí é o pessoal que vem aqui jogar bola. Está brincando? Não, não estou brincando não. Mas dia de domingo? É, dia de domingo, depois do estudo bíblico. Mas depois daquele estudo do livro do Apocalipse, isso é brincadeira. Eu não acredito nisso. E dei a palavra que precisava dar para ele, e nem me dirigi às pessoas sobre isso. Hoje nós estávamos num certo lugar, e ali havia uma conversação, brincadeiras, alegrias extremas, gritarias extremas. Eu estava lendo uma profecia, o Senhor falando assim: tem servo
que na igreja parece santo, mas em casa é um leão. Eu entrei antes do culto aqui no banheiro. Tinha um grupo de jovens tomando banho, não sei quem, a porta estava fechada. Vocês precisam ver o alarido. Eu estava me lembrando do quartel, que eu não servi, mas me lembrei do estaleiro onde eu trabalhava, e na hora do banho, não era diferente. Tem certas atitudes, vocês orem por mim, porque tem certas atitudes que me faz mal. Na ex-denominação batista, eu jogava num time de futebol, e a minha camisa era 10. Mas não é porque eu era bom no futebol, não. É porque eu corria muito. Era só isso, eu corria muito. E de lá, o Senhor me tirou. Quando nós estávamos em estudo bíblico, eu falava para o professor, lendo em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, com aquela graça, aquele poder. O jovem falou aqui dos jovens que viviam na presença de Deus e passaram uma prova, e o Senhor mostrou que estavam com eles. Eu perguntava, onde é que está essa igreja? Eles não me respondiam, nem podia. Mas tal era a ansiedade no meu coração de servir ao Senhor melhor. Eu e minha esposa procurávamos pela madrugada, buscávamos ao Senhor uma coisa diferente, até que um dia alguém me convidou, me deu o horário do programa, e eu ouvi pregações que jamais o meu ouvido ouviu de novo. E não teve jeito. O Senhor, pelo seu Espírito, me trouxe para a grande obra de Deus. Olha, gente, como eu disse, eu faço segundo as minhas forças. Não significa que eu sou perfeito. E sei que vocês são jovens, mas eu acredito, nós lemos aqui uma profecia, o Senhor falando assim: vós não podeis fazer o que eu faço, mas pelo menos sigam o caminho que eu tenho traçado para vós. Você está preocupado com isso? Hoje ouvimos uma profecia, o Senhor falando de um risco, de uma linha, falando para o nosso presidente. E para nós, uma linha que todos nós devemos andar, e estamos numa linha mesmo. E é perigosíssima. Eu não posso transmitir para vocês as investidas de Satanás contra a minha vida, eu não posso. Ah, se vocês soubessem. Mas eu não posso, nem para minha família, mas as investidas deles são grandes, para nos demover, daquele propósito de estar olhando para as profecias e esforçando para poder obedecer o que o Senhor tem nos mandado. Nós corremos perigo, porque sabemos que o Senhor está na frente da sua obra, sim, sabemos, e ai de nós se não tivesse.
Nós estamos aqui com um propósito de obedecer ao Senhor, e eu creio que, no obstante todas as nossas fraquezas, principalmente de jovens, o Senhor completará e vai aperfeiçoar aquilo que falta na nossa e na minha vida. Nós somos crentes, nós somos servos de Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos que ser sensíveis ao Espírito. Eu estava lendo no capítulo 4, por isso é que eu não quis ler o texto, a partir do 17, só vou ler, porque é o suficiente. Não são as minhas palavras que vai convencê-los. Não. Por isso eu trouxe aqui uma versão e outra, para facilitar o entendimento. Se nós, depois que ouvirmos, não dermos crédito, aonde nós vamos parar? A profecia, ela está detalhada de uma tal forma, de uma tal maneira, que facilita o nosso entendimento e nunca vai de encontro às Escrituras que está em nossas mãos, não vai de encontro. Pelo contrário, confirma as exigências do Senhor para mim, que sou pastor, para vocês que são servos e servas, diáconos, evangelistas, profetas. A palavra é a mesma, mas deve, através de ouvirmos esta palavra, trazer um despertamento do Espírito Santo que nós buscamos e clamamos e queremos, para que nós sejamos sensíveis ao pecado, sejamos diferentes em qualquer ambiente que nós estivermos. Eu interpretava as Escrituras de uma maneira errada quando estava no campo de futebol. Porque o versículo que me dizia e que eu lia era: sede santo em toda a vossa maneira de viver. E eu traduzia pensando que eles mesmo ali de calção, de chuteira, com uma camisa qualquer, com um número, pudesse ser santo. Impossível! Por causa da adrenalina e os palavrões. Me desculpem, mas eu não tenho essa estrutura, porque nós deixamos tudo isso. Eu vou só ler, como eu disse, por favor, tenham paciência, prestem atenção. Primeiro, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, aos Efésios. Na NVI, procedimento dos filhos da luz. Há poucos dias, alguém foi à frente da igreja, dirigiu um trabalho e chamou a responsabilidade da igreja e o culto estava assim, alegre, todo mundo alegre. E eu já tinha conversado com esse irmão a situação em que ele se encontrava. Mas eu não sabia que ele tinha sido convidado para presidir aquele trabalho. O culto foi uma bênção. Só que eu sabia da infração, mas a igreja não sabia. Aí eu pergunto, qual é o espírito que está operando?
Que espírito que está operando aí, nessa situação? Fiz várias perguntas depois à igreja concernente a isso. Eu sabia, eu não podia nem dizer nada, no momento não. Então eu não tinha condição de ficar em espírito, glorificando. Qual é o espírito que opera? Eu não estou sendo enganado. Mas os enganados podem, os sinceros podem estar sendo enganados, sim. Porque o meu comportamento como servo de Deus não condiz com aquilo que eu estou falando. Ainda foi falar das 5 virgens, das 10 virgens, 5 que se prepararam e 5 que não. Eu tenho dificuldade de entender isso, muita dificuldade. E eu vou fazer a leitura, o procedimento dos filhos da luz. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. A NVI agora. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como as gentes que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. NVI. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Corrigida, verso 20, mas vós não aprendestes assim de Cristo. NVI. Verso 20, todavia, não foi isso que vós aprenderam de Cristo. 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Corrigida, NVI, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22, corrigida, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23, NVI, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Corrigida, NVI, a serem renovados de modo de pensar. 24, corrigida, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça
e santidade. 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 25. Portanto, cada um de vós, ou de vocês, devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26, corrigida. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 26, NVI. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. 27, corrigida. Não deis lugar ao diabo. 27, NVI. E não dei lugar ao diabo. 28, corrigida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 28, NVI. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. 29, corrigida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca, corrigida, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 29. NVI, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme as necessidades, para que conceda graça aos que a ouvem. 30, corrigida. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. NVI 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31, corrigida. Toda amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. 31, NVI. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. 32 e último verso, corrigida. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 32, NVI. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Não entristeçais o Espírito Santo. Eu, quando apacentava em Campo Redondo, me lembro, quando alguns jovens entravam no ônibus, aquela gritaria, aquela conversação alta, meu Deus, eu chamava a atenção deles, orientava, conversava com eles. Nós temos que ser um povo diferente, não é só nas vestes não,
até no sorriso, até no conversar, no falar. Nós não estamos e nem devemos estar mais no homem velho, que muitas das vezes ele quer ressurgir, ele quer ressuscitar. Aquela mente retrógrada, que já morreu. Agora nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Agora quem tem que nos dominar é a mente do espírito do novo homem, do homem renovado, remido e renovado pelo Espírito Santo. O Senhor falou para nós orarmos, não só às vezes que Ele orientou, mas estarmos permanentemente em espírito de oração. E ainda perguntou assim: quando é que vós não podeis estar em espírito de oração? Com a mente em oração. Aí o Senhor mesmo respondeu: respondo para vós, quando vós estáis no repouso. Fora disso, nós precisamos, em qualquer lugar que estivermos, estarmos procurando em espírito, lembrando das coisas de Deus, pensando no Senhor, na sua misericórdia, na profecia, na palavra, no irmão, na irmã, na responsabilidade, no reino de Deus. Jesus está voltando, é o que nós estamos esperando, e não podemos esperar de qualquer maneira. O Senhor perguntou para nós uma vez assim: quando eu vier buscar a minha igreja, onde eu vou encontrar a vós? Outra coisa que o Senhor falou, uma mensagem simples: eu deixei 2 caminhos, está na profecia, um é para vocês escolherem. Tem filhos que respondem o pai, xingam até. Gente, eu escuto, eu não vou dizer nome, mas eu escuto palavrões, palavras torpes. Está lá em São Mateus 12:36. Toda palavra torpe, ou ociosa, ou sem valor, que se diga naquele dia, iremos dar conta no dia do juízo, sim. Você não pode simplesmente porque está aqui num ambiente desse, orientado pelo Senhor, mas aqui nós não podemos e nem somos enganados. O Senhor está neste lugar, cuidado, porque eu vim buscar uma bênção e vou sair de posse dela. Eu estou dizendo isso para vocês, porque eu recebi a minha bênção hoje pela manhã. Eu já disse que eu não posso falar aqui certas coisas, mas está dentro disso. Eu recebi uma bênção muito grande. Sabe por quê? Vai ajudar vocês. Porque eu resolvi cantar todos os hinos, acompanhar tudo, deixar de estar de conversa e participando do culto e não assistindo. Eu sinto a minha mente renovada. Eu sinto algo, eu sinto que o Senhor se agradou do propósito. Você quer ir bem na sua vida? Você que é casada, ame o seu marido. Ah, mas ele é assim, assim. Não importa, ame-o, ajude-o, que você vai receber a bênção, porque Deus vai trabalhar na vida dele. Ou sou eu? Olha para a sua esposa, ame a sua esposa, trate-a bem, não importa o que ela esteja pensando, fazendo ou querendo fazer, ou da maneira que te trata, ame a sua esposa bem, obedecendo a voz do Senhor, porque esta é a voz do Senhor para nós. Ame as vossas companheiras, o amor vence tudo. Meus irmãos, eu já disse para vocês, eu não posso falar. Se eu falar para vocês o que eu tenho passado, o nosso presidente vai arranjar um psiquiatra para mim. Mas eu estou vencendo pelo sangue de Jesus. Estou vencendo, e estou passando para vocês um caminho que vocês podem, sim,
dá lugar não ao homem velho e o homem novo, o homem velho e o homem novo, não, sepulta ele de vez, levanta a cabeça, você que é jovem, você sabe o caminho errado que está andando, mas vem aqui na frente, parece que há um show, uma maravilha, está todo mundo glorificando, mas não está concordando com o que você anda fazendo às escondidas. É a misericórdia de Deus para você e para mim também. Acredite nisso, é a misericórdia de Deus. Está nos dando tempo para melhorarmos. Nós somos jovens. Vocês são jovens. Eu vou fazer 74 anos o ano que vem. Mas graças a Deus o Senhor tem me dado vigor. Jovens, sejam crentes, deixa a brincadeira, deixe sim, deixa as palavras torpes, procure dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, ame seu irmão, ame a sua irmã. Eu estou dizendo, não é só irmão em Cristo, irmã em Cristo, não, eu estou falando do seu irmãozinho em casa, da sua irmãzinha em casa. Viva este amor, porque o amor, como eu disse, o próprio Senhor disse, ele vence tudo. E nós, para pormos em prática esta palavra que acabamos de ler, bem explicada, eu não pude e não tenho tempo para ir versículo por versículo, mas eu garanto a vocês que seria de muito proveito. Mas os que atentaram para a palavra, deu para vocês compreender com detalhe, com mais facilidade, o que a palavra, a profecia e as escrituras estão falando para nós. Essa é a palavra de Deus, apta para discernir os pensamentos e dividir até a medula. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E por que ela não realiza essa obra na minha vida total ou na sua? Por quê? Por que não há mudança? Pergunte isso. Pergunte isso. Você vai sair daqui, eu garanto a você, em nome de Jesus, que se você colocar essa palavra no seu coração, a palavra lida, não é minha, a palavra lida, você vai sair daqui de posse da bênção como jovem. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de algo renovador, interior, do espírito do homem interior, a mente não do velho homem, mas a mente do novo homem, o homem interior. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? É pena que nosso tempo já se esgotou, mas eu agradeço a Deus esta rica oportunidade. E Deus abençoe todos em nome de Jesus.